Diz Aí. Você pergunta, o Panzi responde. Chegando mais um Diz Aí pra você. Bora responder as perguntinhas que vocês deixaram no Instagram da Itatiaia, @ItatiaiaSport, @ItatiaiaOficial. Vocês mandam uma pergunta por lá e eu sempre apareço por aqui no YouTube da Itatiaia, no @ItatiaiaSport, respondendo. Aliás, curta, responda, deixe seu comentário e principalmente inscreva-se no canal da Itatiaia. Bora responder pergunta, vamos lá. Albenes Moura 72 pergunta: Zé Ricardo, cara, Ronaldo tá doido? Albenes, certamente você tá falando do técnico Zé Ricardo e da contratação do Cruzeiro para o lugar do Pepa. Vamos lá, eu não acho que o Ronaldo esteja doido, eu acho que o Cruzeiro não tinha outra opção. Fez algumas tentativas e pelas informações que chegaram foram muitas, inclusive o Paulo Autuori, né, que é diretor técnico, que trabalha no clube, tentaram tirá-lo do cargo para assumir o Cruzeiro até dezembro, para depois voltar para o cargo de diretor técnico e aí sim dá tempo para o clube pensar em algum treinador para a próxima temporada. Mesmo sem saber se vai jogar Série A, Série B, eu até acho que o Cruzeiro não cai. Mas enfim, tem muito time ruim no Campeonato Brasileiro, jogando até pior, que também não conseguem resultados. Santos é um, aliás, adversário do Cruzeiro. Santos é um, Coritiba, o próprio América, enfim. Mas vamos lá, Zé Ricardo. Eu acho que não foi escolha do Cruzeiro, talvez tenha sido um dos poucos nomes que tenham sobrado no mercado e que se encaixariam dentro daquilo que o Cruzeiro poderia oferecer. Não é nem perfil de treinador que o Cruzeiro queria, modelo de jogo, ideia de jogo, nada disso. O Cruzeiro chegou ao Zé Ricardo porque tentou outros e foi eliminando, tomando não se encaixavam, e o Zé Ricardo talvez tenha sido aquele que se encaixou em tudo que eu digo financeiramente e prazo de contrato. E aí ele vai dirigir a equipe até o dia 3 de dezembro, quando nós teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro. O que eu acho do Zé Ricardo? Eu acho que o Zé Ricardo pode fazer o arroz com feijão e entregar ao Cruzeiro a permanência na Série A. E não precisa de muito. O Cruzeiro fez um turno com uma pontuação que o deixa pro retorno sem tanto desespero. É claro, precisa começar a vencer jogo, né? Já são 8 em sequência sem vitórias. Mas vamos lá. É um treinador que se adapta muito ao elenco que tem em mãos. Nós já vimos trabalhos do Zé Ricardo com o time protagonista, com posse de bola, que era mais ofensivo, e nós já vimos trabalhos do Zé Ricardo com equipes jogando em contra-ataque, com linha mais baixa, fechadinha, enfim. Então eu acho que ele consegue se adaptar dependendo do que ele tiver em mãos. Zé Ricardo, lá no Rio de Janeiro, tem o apelido do cara de um homem de um só gol. É aquele cara que o time entra em campo, faz um golzinho e tá ótimo. Ele entrega 1-0, 3 pontos e ok. Mas o Cruzeiro é um time que precisa produzir demais para fazer um gol. Com o Pepa era assim. O Cruzeiro do Pepa era um time ofensivo. Era um time que, pelo menos nas últimas rodadas, criava. E pecava na incompetência dos seus atacantes, né? Na falta de qualidade técnica ou na hora da tomada de decisão dos seus atacantes. Se um time que criava muito tinha dificuldade para marcar gols, você imagina se o Zé Ricardo chegar com a ideia de ser um time que vai criar pouco, sabe? Jogar no erro do adversário. Se o Cruzeiro tinha dificuldade criando muito de fazer gols, se começar a criar pouco, essa dificuldade vai aumentar. Se é um time que precisa de 3, 4 oportunidades para marcar um gol, imagina se tiver 1, 2. Então isso me preocupa. Ah, mas o Zé Ricardo chega para arrumar o sistema defensivo. Mas quem disse que no Campeonato Brasileiro o problema do Cruzeiro era o sistema defensivo? Se você pegar as melhores defesas do campeonato, o Cruzeiro está entre as 5, 6 melhores. Se você pegar os melhores ataques do campeonato, o Cruzeiro está entre os 4 piores. Então, não é bem assim. A escolha pelo Zé Ricardo, eu acho que é muito mais por resultado, por entregar o mínimo. E o Cruzeiro precisa do mínimo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O que me causa estranheza é que a atual diretoria do Cruzeiro pregou, desde que chegou, que não ia entregar o mínimo no Cruzeiro. Que treinador viria para o Cruzeiro depois de um processo seletivo e o técnico do Cruzeiro iria se adaptar ao modelo de jogo que a SAF quer. Time protagonista, time que pressiona a saída do adversário com marcação alta, equipe com posse de bola, ofensiva.
Não sei se o Zé Ricardo, com o que tem em mãos e com a pressão que ele chega no Cruzeiro, se ele vai conseguir entregar isso. Então, a diretoria do Cruzeiro, com a saída do Pepa, meio que se perdeu dentro daquilo que imaginava para o clube e que o mercado oferecia. Eu tenho cada vez mais convicção de que foi um grande erro, talvez o maior erro da atual gestão, ter mandado o Pepa embora. Agora, eu não sei o motivo real ainda. Não acho que foram apenas os maus resultados, apenas entre aspas. Resultado derruba treinador, mas não era o discurso dessa gestão do Cruzeiro. E eu não acredito que tenha sido apenas os maus resultados. Repito, apenas entre aspas. Algo mais aconteceu. Quem tem que explicar isso é o Ronaldo, é o Gabriel Lima, é o Pedro Martins, é o Paulo Autuori. E essa turma, pelo visto, não gosta muito de falar. Agora, o Zé Ricardo chega sem ser o principal responsável, né? Qualquer coisa que acontecer a partir do momento que ele pisar na toca da raposa, ele vai ser o menor dos culpados. Ele chega faltando 3 meses para acabar o campeonato, com a janela fechada, com 8 jogos sem vitória. Se a coisa desandar ainda mais, qual culpa ele vai ter? Né? Qual a responsabilidade do treinador que chegar? Seja ele o Zé Ricardo ou qualquer outro, mas é o nome que você me perguntou aqui. Então, fica aí esse ponto de interrogação. Tá falado? Perguntinha chegando por aqui, o Ricardo Jales Oficial. Valeu, Ricardo. Panzi, curto seu trabalho. Você acha que o Galo poderia jogar no 3-5-2 sem o Otávio de volante? Ô, Ricardo, eu acho que sim, que poderia jogar no 3-5-2 sem o Otávio de volante. O problema é o Filipão fazer isso, né? Eu acho que pode acontecer. Eu só não acredito que com o Filipão aconteça. O Filipão é um cara que não costuma abrir mão das suas convicções e para mim ele está muito convicto nesse Atlético com 2 volantes, o Batalha um pouco à frente do Otávio, jogando com 2 pontas, Pavão, Paulinho, com o Hulk centralizado, com um meia, vamos dizer assim. Ele tenta achar esse articulador, agora é a vez do Pedrinho, e com os laterais, dependendo do momento, apoiando, e nos últimos jogos, o lateral esquerdo apoiando mais que o direito, desde que o Mariano reassumiu a condição de titular. Se, por um acaso, ele optasse por um 3-5-2 sem o Otávio, o Batalha seria o seu primeiro volante, o Atlético atacaria mais com os alas, né? Poderia usar os laterais como alas, o Saravia de um lado, o Arana de outro, os pontas mais centralizados, jogando por dentro, talvez abrir mão de um desses pontas para ter mais um meia, mais um jogador de meio de campo, ou trazer alguém para jogar por dentro. Possibilidade existe, né? Existe, você coloca mais um zagueiro, talvez você coloque o Bruno Fux jogando mais pela direita, um Igor Rabelo centralizado, um Gemerson, ou até mesmo um Lemos jogando pelo outro lado, pela esquerda, enfim. Há possibilidade. Acho que o Atlético tem peças no elenco para jogar dessa maneira, mas não é perfil do Filipão mudar muito a sua ideia. E desde que chegou, ele utilizou essa ideia, desde quando o Otávio começou a jogar com Batalha. Na cabeça do Filipão vem dando certo e nos últimos jogos, sim, tem dado certo. Eu acho que o Batalha não pode sair, e aí com um volante a menos, quem sairia seria o Otávio, mas sinceramente, na cabeça do Filipão, pensando com a cabeça do Filipão, ele não mexe. 2 zagueiros, 2 laterais, Mariano e Arana. Os 2 zagueiros ainda vejo como um ponto de interrogação. Se o Igor Rabelo voltar bem depois dessa data FIFA, para mim ele é titular, incontestável. E aí a outra vaga vai com o Filipão. Dupla de volantes, Otávio primeiro volante, Batalha um pouco mais à frente, Pedrinho como esse meia. De um lado Pavão, do outro Paulinho, podendo inverter, e o Hulk centralizado. Há possibilidade de fazer diferente disso? Mas na cabeça do Filipão eu não acredito que aconteça. Mais uma perguntinha chegando por aqui no Diz Aí, essa do A. Bergerhoff. Difícil falar seu nome, mas obrigado pela pergunta. Copa do Brasil, Panzi, quem leva? Difícil. Acho que tem muito equilíbrio nesse confronto, Flamengo e São Paulo. Flamengo tem elenco e time melhores do que o São Paulo. O momento do São Paulo talvez seja um pouquinho melhor e mais tranquilo que o do Flamengo. E aí você tem o Flamengo, o último campeão, e o técnico do São Paulo, Dorival, o último campeão, dirigindo o Flamengo. É coisa do futebol brasileiro. E o São Paulo brigando por um título inédito, né? Acho que isso pode pesar também ali na ambição do elenco, na ambição dos atletas. Agora, falando pro torcedor atleticano, por exemplo.
o torcedor atleticano deveria torcer pro Flamengo. Que isso, Panzi? O atleticano torcer pro Flamengo? Porque se o Flamengo vence a Copa do Brasil e o Flamengo está bem colocado no Campeonato Brasileiro, abre-se mais uma vaga para a Copa Libertadores. Assim como o atleticano deveria torcer para o Palmeiras na Libertadores. Porque se o Palmeiras ganha a Copa Libertadores, abre-se outra vaga para a Libertadores no Campeonato Brasileiro. Assim como o torcedor do atleticano deveria torcer para o Fortaleza na Copa Sul-Americana, que também está à frente, está ali na briga por G6. E se o Fortaleza ganha a Copa Sul-Americana, abre outra vaga no Campeonato Brasileiro. É isso que tem que acontecer. O Atlético faz uma temporada tão abaixo da expectativa do que esse elenco pode entregar, que, a exemplo do que aconteceu no ano passado, em 22, o Galo se vê torcendo para adversários conquistarem outras competições para que o Campeonato Brasileiro abra mais vagas na Copa Libertadores e o Atlético não fique de fora em 2024. Mas voltando à sua pergunta, Copa do Brasil, quem leva? Não faço a menor ideia. Outra perguntinha chegando por aqui do Charles BHZ. Alô Charles, obrigado. Panzi, Cruzeiro procurou 2 técnicos com perfis diferentes. Estão perdidos? Ele cita aqui Odair Helman e Thiago Carpini. Ô Charles, olha, você citou 2 aqui, não foram só 2 não. A gente teve Paulo Autuori, teve o Barbieri também. Aliás, a turma do Barbieri meio que negou que tenha sido procurado. Mas o próprio Zé Ricardo, enfim, foram vários perfis diferentes, o que me leva a acreditar que a demissão do Pepa foi algo meio que urgente e inesperado, até mesmo para a diretoria do Cruzeiro. Mesmo com os maus resultados, os 7 jogos sem vitória até a demissão do Pepa, veio esse último jogo que já não era mais o Pepa, agora são 8, eu não acho que tenham sido somente os resultados. Alguma coisa aconteceu para que, de repente, a diretoria se visse na obrigação de mandar o Pepa embora e aí cai no mercado. Tenta um, tenta outro, tenta 3, 4, vai tomando não, oferece um salário mais baixo, um tempo de contrato mais baixo, até chegar em um nome, mas perfil, quando você entra nessa espiral e o mercado começa a te dar negativas, você perde o poder de escolha. E aí você contrata aquele que sobra. Eu acho que foi isso, e é isso que está acontecendo com o Cruzeiro após a demissão do Pepa. E fica cada vez mais claro que errou ao demitir o português. Bora para mais uma perguntinha por aqui. O Ricardo Jales Oficial. Alô, Ricardo, obrigado pela pergunta. Recuando o Zaratio e jogando Pavão como ala no lugar do Mariano e Saravia? É Saravia, não é Saraiva não, viu, o Ricardo? Então deixa eu tentar entender de novo sua pergunta. Recuar o Zaratio, jogando como segundo volante, talvez, e trazendo o Pavão para a ala, no lugar do Mariano e Saravia. Então, você abriria a mão de Mariano e Saravia, jogando pela direita, o Pavão seria o seu ala. E quando você fala em recuar o Zaratio, jogar como meio, então o Atlético jogaria sem ponta. Quando você fala ala, você colocaria 3 zagueiros? A pergunta ficou meio difícil de entender, até mesmo de explicar. Mas vamos lá. Pavão como ala, de jeito nenhum. Eu não faria isso e eu tenho certeza absoluta que o Filipão jamais vai fazer isso. A não ser que o Mariano comece o jogo, sinta uma lesão, entra o Saravia e ele é expulso. Aí ele vai ter que improvisar alguém ali. Mas aí é capaz dele improvisar até o Fux como lateral direito e não o Pavão. E você abrir mão do Pavão como ponta para jogar como ala, sinceramente eu acho que não. Para isso acontecer teria que colocar mais um zagueiro. Também acho que o Filipão não, na cabeça dele, não tem 3 zagueiros. E recuar o Zaratio eu já acho que é uma possibilidade. Você jogar com um primeiro volante, o Batalha, e trazer o Zaratio para mais próximo. Fazer o papel de um segundo homem de meio de campo com o Pedrinho pelo lado esquerdo. Isso eu acho que possa acontecer, mas com o Pavão como um ponta, Paulinho outro e o Hulk centralizado. E lá atrás, normal, Mariano na direita e Arana na esquerda. Eu não faria isso que você falou e eu duvido que o Filipão mexeria tanto na estrutura do time e improvisasse tanto a ponto do Pavão virar a ala pela direita. Bora mais perguntinha por aqui do Botelho Cervejeiro. Boa cerveja pra você, Botelho. Bruno Lage segue no fogão? Botelho, segue. Não há motivo pra tirar o Bruno Lage, apesar de que desde que ele chegou caiu o aproveitamento, né? Com o Luiz Castro era mais de 85% de aproveitamento e desde que o Bruno Lage chegou, o aproveitamento caiu para pouco mais de 57%. Eu acho que o Botafogo tá na média agora. Absurda era a campanha do Luiz Castro, mas o Bruno Lage segue. Acho que aquela entrevista coletiva dele, né, que ele coloca o cargo à disposição, foi muito mais para tirar o foco dos atletas. O Botafogo tem um elenco e um time que não são formados por jogadores cascudos, campeões
em outras equipes, tem alguns nomes que sim, mas a maioria deles não. E havia muita crítica já por parte de torcedores do Botafogo por causa dessa queda de rendimento e críticas pesadas a alguns jogadores. Acho que o Bruno Lage, entendendo e vivenciando isso no dia a dia, ele traz para si, a responsabilidade. Depois que perde para o Flamengo, um clássico, primeira derrota no Newton Santos, no Campeonato Brasileiro, ele chega na coletiva e fala: opa, deixa eu tirar o foco dos meus atletas, tem uma parada FIFA, vou tirar o foco dessa derrota, vou trazer a responsabilidade para mim. Depois dessa coletiva só vão falar do Bruno Lage e do que ele disse. Vão esquecer os atletas, o Segovinha, vão esquecer a derrota para o Flamengo, a queda de rendimento, e eu vou ter paz e os atletas terão paz para trabalhar durante a data FIFA. Eu entendo que o Bruno Lage agiu dessa maneira para que isso aconteça. E parece que deu certo. Depois da coletiva dele, ninguém falou de atleta, de jogador, crítica a jogadores, ninguém falava do jogo, só se falava e só se fala na entrevista coletiva do Bruno Lage. Então o foco foi desviado com sucesso. Ele segue e tem como próximo adversário o Atlético. Tomara que, se o Botafogo tiver que reagir no campeonato, seja na rodada seguinte, não na rodada do jogo aqui em Belo Horizonte, na Arena MRV. Mais uma perguntinha chegando por aqui do Fonseca Pedrinho. Alô, Pedrinho, Alex Talento seria uma boa opção para o Cruzeiro como técnico? Ô, Pedrinho, não. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem na memória o Alex Talento, camisa 10 de 2003. Cracaço, um monstro, fenômeno. Fez uma temporada simplesmente irretocável. Um dos maiores camisas 10 da história do Cruzeiro. E olha, o Cruzeiro já teve um monte de camisa 10 bom. Dirceu Lopes é um deles. Mas existe o Alex jogador, ídolo do Cruzeiro, e existe o Alex treinador, que está começando a carreira. Acho que nem o Alex aceitaria pegar o Cruzeiro, um gigante, com tamanha pressão nesse momento, faltando 3 meses para acabar um campeonato. Você pegar o Alex daqui a 1, 2 anos ou 3 anos, com o Alex tendo dirigido mais algumas equipes numa Série B, talvez tendo pego um time grande antes do Cruzeiro, eu acho que aí sim, lá na frente, daqui 3, 4 anos, o Alex como treinador, ok. O Alex agora, nesse atual momento do Cruzeiro, não, seria muito ruim pro Alex e eu acho que seria pior ainda para o Cruzeiro. Então deixa o cruzeirense, você torcedor do Cruzeiro, com aquela imagem do Alex talento jogador e, por enquanto, nada de Alex treinador. Ele não se encaixaria nesse momento do Cruzeiro e o Cruzeiro não se encaixaria nesse momento como treinador do Alex. Tá falado? Paulo Francisco Galo mandando a sua perguntinha. Panzi, com a nova Arena MRV, o Galo é obrigado a jogar ofensivo? Ô Paulo, não existe obrigação de uma equipe ser ofensiva. É claro que o torcedor que for à Arena, que for assistir o Atlético jogar, ele quer o Atlético indo pra cima do adversário, mas existem adversários que são melhores que o Atlético hoje. Por exemplo, o Atlético recebeu um Fluminense. Não vai ser fácil o Atlético ser o protagonista do jogo. O Atlético receber, vamos lá, uma equipe que goste de ficar com a bola. O futebol brasileiro é difícil ter uma equipe que gosta de ficar com a bola, né? O Atlético é uma equipe que gosta de ficar mais com a bola. Mas vamos lá. Não o Atlético do Filipão, né? Mas o Fluminense, vou ficar nesse exemplo. Cara, eu tentei achar outra equipe aqui, porque o Palmeiras do Abel Ferreira não faz muita questão. O Botafogo não faz muita questão também. Fortaleza do Vojvoda também não faz muita questão. O Inter do Cudê? Pode ser, mas também não tem feito tanta questão. O Grêmio do Renato Gaúcho também não faz tanta questão. Estamos bem de time que gosta de ficar com a bola aqui no Brasil, hein? Mas vamos lá. Nem o próprio Filipão faz questão. A gente viu o único jogo do Atlético na Arena MRV, a única amostra que a gente teve. Atlético e Santos. O Galo começou muito bem em cima do Santos. Fez 1-0 com 12 minutos, se eu não estiver enganado. E até o final do primeiro tempo só deu o Santos. O Santos perdeu 3 gols ali. O Everson não precisou fazer defesa, mas foram bolas que passaram perto. O Santos tomou conta do jogo. E no segundo tempo o Atlético foi melhor. Chegou ao segundo gol e conseguiu explorar os espaços deixados pelo Peixe. Enfim, vai muito da ideia do técnico, vai muito do momento, vai muito do adversário. Mas obrigação de ser ofensivo, isso não existe, isso vai muito da ideia do treinador. E a palavrinha obrigação no futebol também, acho que ela não funciona muito não, tá falado? Bora para mais uma perguntinha do Lucas Janotti. Janotti, você de volta, sempre com boas perguntas, né? Panzi, na sua opinião, quem foi mais importante? Alex, talento, em 2003 ou Hulk, em 2021? Cara, os dois foram muito importantes.
O Alex foi fundamental para aquela campanha do Cruzeiro. O Alex de 2003 tem números simplesmente espetaculares. Se você der um Google aí, o número de assistências do Alex é simplesmente espetacular. Então o Alex foi fundamental, foi muito importante para o Cruzeiro em 2003. O que fez de golaço, uma coisa absurda, mas o Cruzeiro tinha conjunto também, tinha um timaço. Hulk de 2021, o Atlético tinha um timaço. Hulk foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Hulk é um dos maiores ídolos da história do Atlético. O Hulk já é, com pouco tempo, um dos maiores ídolos da história do Atlético. Então, ô Janotti, não dá para cravar quem foi o mais importante. Eu acho que os dois tiveram a sua importância. O Alex foi o mais importante para o Cruzeiro em 2003. O Hulk foi o mais importante para o Atlético em 2021. Agora, colocar na balança qual dos dois foi mais importante é covardia. Colocar o Hulk mais importante com o Alex seria covardia com o Alex. Colocar o Alex mais importante que o Hulk seria covardia com o Hulk. Então, em termos de importância, o Alex para o Cruzeiro em 2003 e do Hulk para o Atlético em 2021, eles estão absolutamente nivelados. A mesma importância. Fundamentais para os dois. Valeu, galera! Você que ficou comigo até agora no Diz Aí, muito obrigado. Para você que assistiu pela primeira vez, obrigado. Quarta-feira que vem tem mais. Aliás, a partir de segunda-feira da semana que vem, apareceu a caixinha de perguntas no Instagram da Itatiaia, @ItatiaiaEsport. Você já pode mandar sua pergunta. Você que manda, que está acostumado, fala com os amigos também, com sua turma, deixa uma perguntinha lá pro Panzi. Assunto que você quiser. Não só futebol. Dessa vez só teve futebol, hein? Pode ser assunto aleatório, se você quiser. Manda sua perguntinha e eu venho aqui toda quarta-feira responder no YouTube da Itatiaia. Tá falado? Diz aí, eu respondo daqui. Obrigado.